O sol da tarde caía sobre a Praça da República. Entre os vendedores e pombos, uma figura solitária sentava-se curvada. Seu nome era Rafael, mas todos o chamavam de O Bonecreiro. Rafael era parte da paisagem da praça, tão familiar quanto a fonte ou as revoadas de pombos. Suas mãos calejadas, marcadas pelos anos de entalhe, trabalhavam com destreza em um pedaço de madeira. Cada boneco que ele criava era único, imbuído de uma estranha vida própria que atraía o olhar. Conforme o sol começava a se pôr, Rafael meticulosamente guardava suas ferramentas. Naquela noite, uma tempestade assolava Lisboa, com trovões ecoando pelas ruas estreitas e relâmpagos iluminando o céu escuro. A chuva chicoteava a pequena janela de Rafael, o vento uivando como uma alma penada, fazendo as árvores balançarem violentamente. Ele permanecia acordado, o rangido rítmico de sua velha casa se misturando à sinfonia da tempestade, cada estalo e gemido amplificando sua insônia. Uma estranha inquietação invadiu seu coração, um sentimento que ele não conseguia definir, como se algo invisível estivesse observando-o. Sentou-se, seu olhar atraído para o canto onde seus bonecos repousavam, suas formas inertes parecendo mais vivas à luz fraca. A tempestade parecia intensificar as sombras que dançavam ao redor deles, dando-lhes uma vida quase sinistra, como se estivessem prestes a se mover. Sacudindo a inquietação, ele a atribuiu à tempestade e ao seu próprio cansaço, tentando convencer-se de que não havia nada a temer. Quando a aurora rompeu o céu tempestuoso, ele se levantou e se aproximou dos bonecos, a luz suave da manhã revelando detalhes que antes estavam ocultos. Rafael inicialmente descartou como uma brincadeira. Ele não podia imaginar que algo tão trivial pudesse ser sério. Ele riu para si mesmo, imaginando algumas crianças travessas mexendo em suas coisas. A ideia de crianças pregando peças parecia mais plausível do que qualquer outra explicação. Ele reorganizou os bonecos, um arrepio percorrendo sua espinha enquanto o fazia. Cada toque nos bonecos parecia intensificar sua inquietação. Seus olhos pintados pareciam seguir cada movimento seu. Era como se estivessem vivos, observando-o com uma intenção oculta. Na noite seguinte, a tempestade diminuiu, mas a inquietação de Rafael se intensificou. O som da chuva batendo nas janelas parecia amplificar seu medo. Ele deixou seus bonecos em suas posições habituais, mas o sono foi um visitante fugaz naquela noite. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada ruído um sussurro de algo sinistro. Quando os primeiros raios da aurora entraram, ele correu para o canto onde guardava seus bonecos. Seu sangue gelou. A visão que encontrou era mais perturbadora do que ele poderia imaginar. Os bonecos estavam dispostos mais uma vez no semicírculo. Seus olhos sem vida parecendo zombar de seu medo. Era como se estivessem rindo dele, desafiando sua sanidade. Isso não era uma brincadeira. A realidade do que estava acontecendo começou a se infiltrar em sua mente. Um terror frio tomou conta de seu coração, o riso morrendo em sua garganta. Ele sabia que algo muito mais sinistro estava em jogo, algo que ele não podia mais ignorar. Dias se transformavam em noites, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Rafael tentou se convencer de que tudo não passava de um pesadelo. Mas a verdade era inegável. Seus bonecos estavam vivos. Seus movimentos se tornaram mais deliberados. Eles eram frequentemente encontrados frente a frente, engajados no que pareciam ser conversas silenciosas. Ele tentou se livrar deles, mas eles sempre voltavam. Ele estava preso em um pesadelo acordado, suas criações transformadas em seus algozes. Seus olhos pintados, antes expressivos, agora continham uma maldade arrepiante. A vingança dos bonecos começou sutilmente. Sussurros o seguiam ao longo do dia,
sussurros que pareciam emanar do próprio ar. Sua vizinhança antes familiar agora parecia estranha e hostil. Ele era atormentado por pesadelos, vívidos e aterrorizantes, onde seus bonecos desempenhavam os papéis principais. Então, as peças começaram. Suas ferramentas desapareciam, apenas para reaparecer em lugares impossíveis. Rafael sentia uma sensação constante de pavor, uma sensação de estar sendo observado, caçado. Uma noite, o terror se intensificou. Rafael acordou com um frio de gelar os ossos. Seu pequeno apartamento estava congelando, o ar denso com uma malícia palpável. Ele os viu então. Os bonecos. Eles não estavam mais confinados ao seu canto. Eles estavam por toda parte, seus olhos pintados brilhando com uma luz profana. O pânico tomou conta de Rafael. Ele sentia o coração batendo descontroladamente, como se quisesse sair do peito. Ele se agitou descontroladamente, tentando lutar contra as mãos invisíveis que o arrastavam de sua cama. Cada tentativa de se libertar parecia inútil, como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Os bonecos estavam sobre ele agora, seus olhos sem vida perfurando sua alma. Eles pareciam se alimentar de seu medo, tornando-se mais ameaçadores a cada segundo. Ele sentiu uma dor aguda em seu braço, depois outra em sua perna. As feridas se multiplicavam, cada uma mais dolorosa que a anterior. Os bonecos estavam atacando-o, seus membros de madeira impossivelmente afiados, seus sorrisos pintados cruéis e zombeteiros. Eles pareciam se divertir com seu sofrimento. Ele tentou revidar, mas cada movimento que fazia era recebido com outro corte, outra dor lancinante. A sensação de impotência era esmagadora. Ele estava indefeso, um boneco ele mesmo agora, dançando ao som de sua música macabra. As cordas invisíveis controlavam cada movimento seu, transformando-o em um prisioneiro de seu próprio corpo. Rafael, seu corpo tomado pela dor, só podia assistir com horror enquanto os bonecos continuavam seu ataque. Ele sabia que não havia escapatória, que estava à mercê dessas criaturas sinistras. Ele estava vagamente consciente de ser arrastado pelo chão frio, seus gritos ecoando sem resposta na noite. Os bonecos o puxavam em direção à janela, o ar frio da noite queimando suas feridas. Ele lutou, mas não adiantou. Eles eram muito fortes. Ele olhou para a rua de paralelepípedos lá embaixo, uma queda vertiginosa que prometia apenas o esquecimento. Ao chegarem à janela, ele viu seu líder. O primeiro boneco que ele havia esculpido, um simples bobo da corte com um sorriso pintado e sinos no chapéu. Com um empurrão final e aterrorizante, eles o jogaram pela janela. Ele caiu, o mundo girando ao seu redor, o riso de suas criações soando em seus ouvidos. Os paralelepípedos correram para encontrá-lo. O impacto, uma sinfonia de dor que o consumiu completamente. O silêncio desceu sobre o quarto. Os bonecos, sua tarefa concluída, recuaram para o canto, seus movimentos não mais fluidos, mas rígidos e espasmódicos. Lá embaixo, Rafael jazia esparramado sobre os paralelepípedos, seus olhos sem vida olhando vagamente para o céu. Na manhã seguinte, os moradores da Praça da República acordaram com uma visão horrível. Rafael, o bonecreiro, jazia morto nos paralelepípedos, seu corpo quebrado e retorcido. As autoridades, incapazes de encontrar qualquer sinal de crime, declararam um trágico acidente, mas os sussurros começaram a circular. Sussurros de estranhos acontecimentos na praça. Sussurros dos bonecos do bonecreiro, seus olhos pintados parecendo seguir os transeuntes. A praça, antes um lugar de vida e riso, assumiu um ar sinistro. Os anos se passaram. A tragédia do bonecreiro se perdeu na memória, tornando-se apenas mais um conto sombrio nos anais da história de Lisboa.
Mas algumas coisas se recusam a ser esquecidas. Dizem que, em noites de tempestade, quando o vento uiva pelos antigos edifícios da Praça da República, ainda é possível ouvi-los. O riso fraco de figuras de madeira, carregado pelo vento, e se você olhar de perto, poderá vê-los. Os bonecos do bonecreiro, seus olhos pintados brilhando com uma luz profana, seus membros de madeira se movendo com vida própria.